Ok, pessoal. Então, nós vamos dar início hoje, né? Hoje a gente vai falar daquele caso clínico que eu passei para vocês. Então, na nossa última aula, eu falei um pouco não muito, né? Quem estava até, foi quase 2 horas pancadão seguida falando de sistema, sem intervalo nenhum, né? De sistema nervoso. Mas eu acabei perguntando para a turma se queriam um intervalo, disseram que não. Então, eu queria pedir para vocês, nesse momento, eu sei que a gente está com bastante interferência, às vezes é complicado em casa, família, mas quem não estiver assistindo a essa videoaula pelo celular, que, por favor, coloque seu celular no silencioso, vamos tentar focar um pouquinho, né, para a profissão de vocês futuramente. Essa disciplina é muito importante, a morfologia humana, né? Vocês vão precisar dela no futuro. E sistema nervoso não é simples, ele é bem complexo, ele envolve o estudo de toda a neuroanatomia, neurofisiologia, neuropatologia. A gente tem pós-graduação sobre isso, mestrado, doutorado, tamanha é a complexidade. E a nossa videoaula da última sexta-feira foi extensa, porque eu tentei compilar tudo de sistema nervoso, para vocês pelo menos terem uma noção ampla, né? Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, até chegar nos nervos que inervam os músculos específicos, né? Então, eu tentei trazer essa trajetória, falei bastante da medula, né? Do corte transverso da medula, da substância cinzenta, da substância branca, e para consolidar esse conhecimento, eu passei esse caso para vocês, para a gente, exatamente para instigar vocês a procurarem dados, a pesquisarem um pouco, para não ficar tão monótono também só a minha fala, né? E esse caso aqui, então eu vou começar. Para quem não fez o caso, para quem não participou da aula de neurologia, sugiro que preste bastante atenção. Nós vamos fazer a discussão e eu vou fechar essa aula de hoje, trazendo toda a fisiopatologia, todas as hipóteses do fechamento desse caso. Então, eu trouxe para vocês um paciente do sexo masculino, com 60 anos de idade, com história de diabetes mellitus há cerca de 2 anos, revelou que cerca de 5 anos começou a apresentar formigamento nos pés, que com o tempo estendeu para as pernas. Há 3 anos começou a apresentar dor nos pés e nas pernas, a dor é em queimação, agulhadas, picadas e às vezes em choque. A dor piora quando anda, os sapatos e meias e o leve toque do cobertor o incomodam, limitando sua atividade de vida diária. Os resultados do exame físico mostraram diminuição da sensibilidade em ambos os pés, de até 5 centímetros proximal ao tornozelo, alodínia e diminuição do reflexo aquileu. O paciente usava anti-inflamatórios não esteroides, 60 miligramas de carbamazepina ao dia sem resultado. Então, diante desse caso, eu pedi para vocês marcarem as palavras-chave e pedi também para vocês pesquisarem cada palavra e elaborarem perguntas que instigou a curiosidade de vocês para tentar entender esse caso. Então, agora, eu quero pedir para quem estiver aqui, para ficar uma coisa mais dinâmica, ok? Que me dê, eu vi que o Ednei está aí, a Valéria, né? Eu vou pedir para vocês me darem 2 palavras-chave que vocês marcaram. Ok? Qualquer um de vocês pode falar. Diabetes mellitus e reflexo aquileu. Perfeito, obrigada. Diabetes mellitus, reflexo aquileu. Vejamos quem mais está na nossa videoaula de hoje. Então, nós temos Lidiane, Mariana, Ramon, ok. Então, vamos lá. Lidiane, por favor, me coloque uma outra palavra que você marcou, palavra-chave, sem repetir a que os meninos já falaram. Boa noite, professora. Eu coloquei esteroides e formigamento.
Obrigada. Formigamento. Vamos ver, a Mariana está aí? Acho que eu te vi, Mariana. Sim. Anti-inflamatórios, carbamazepina. Ok, eu vi aí sua mensagem. Então, vamos lá. Anti-inflamatórios, carbamazepina. Vejamos quem mais está aí. Mariana. Suzana. Suzana, por favor, fale para mim também uma palavra-chave que você destacou diferente das outras que já estão aqui. Suzana, você está aí? Suzana? Não? Não, Suzana, deixa eu ver. Estou te vendo aqui, mas acho que você está jantando, Suzana. Não, né? Ok. Estou sim, professor. Suzana apareceu. Suzana, agora te vi. Me fala, por favor, uma palavra-chave que você marcou no seu caso, que não seja repetida com as que estão aqui. Acho que ela caiu. Acho que ela caiu. Sim, caiu, ok. Entrou de novo. Ok. Pessoal, mais alguém que está aí que eu não chamei, gostaria de colocar? Não? Ok, então vamos aqui. Então, a gente tem aqui diabetes mellitus, né, que já foi marcada, destacada. O que mais que a gente tem? Reflexo aquileu. Aqui, reflexo aquileu. Então, vamos lá. Ednei e Valéria, na pesquisa de vocês, o que vocês entenderam por diabetes mellitus? Boa noite, professor. Bom, a diabetes Boa noite. mellitus vai ser um distúrbio, né, que vai ter um nível alterado no sangue de açúcar, que é a glicose. E isso se dá por conta que o organismo não vai produzir muita insulina suficiente para atender as necessidades. Ok, agora que eu vi, Suzana, o seu chat que você colocou lá, você marcou isso aqui, né? E o que é a alodinha para você, Suzana? O que você achou aí na sua pesquisa? O que significa alodinha? Ok, não. Ok. Ednei, Valéria, vocês estão me ouvindo? Sim. E vocês, o que vocês poderiam me falar mais alguma coisa sobre a diabetes mellitus? Se existem tipos diferentes de diabetes? O que vocês acharam na pesquisa? Ela existe o tipo 1 e o tipo 2, né, professora? Qual que é a diferença de um para o outro? É que a 2 ela é crônica e afeta a forma como o corpo processa o açúcar no sangue. E a 1 é a crônica e que os pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. Ok, perfeito. E o que vocês acharam sobre o reflexo aquileu? O que vocês entenderam? O que significa reflexo aquileu? Ele vai ocorrer no tendão calcâneo
e que vai medir a integridade do nervo ciático das raízes nervosas de L5 a S2, e ele é importante para verificar a saúde dessas raízes nervosas. Perfeito. Obrigada. Obrigada, Valéria. E vamos de Lidiane, esteroides e formigamento. O que significa a palavra esteroide? Vamos ver se a Lidiane ainda está ou se ela caiu. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Esteroides é um grupo variado de fármacos que tem em comum a capacidade de controlar a inflamação e aliviar a dor e combater a febre. E o que representa esse sintoma de formigamento? Na minha pesquisa, eu achei que ele ocorre quando um nervo é pressionado ou falta sangue em alguma região do corpo. Ok. Alguém mandou aqui. A Suzana respondeu aqui, a Lodínia, vamos ver, envolve a mudança no sentido da dor, na qualidade de uma sensação, seja de que tipo for, estímulos sensoriais que em situações normais não provocam dor. Ok. Mariana, o que você achou sobre a carbamazepina? O que é isso? Vamos ver se a Mariana está aqui. Mariana? Eu preciso, a menos que vocês estejam com... Ah, tá, não consegue o áudio, tá bom, perfeito. Mariana, vamos ver o que ela colocou aqui. Carbamazepina é um dos principais medicamentos utilizados no tratamento da epilepsia e da dor neuropática. Ok, ela tá com problema, a Mariana tá com problema de áudio, tá bom, tá ótimo. Hoje a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, que parece que o pessoal tá com problema na internet hoje, né? Eu tô chamando vocês, eu não sei se o meu som tá atrasado, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, tá? Ok, pessoal, então vamos tentar ficar aqui atento, né? Nas instruções, eu pedi para vocês já ficarem com o caso aberto na hora da aula, ou escrito no caderno, exatamente para a gente não perder muito tempo aqui. Eu entendo que às vezes a conexão tá ruim, a gente vai tendo um pouco de paciência, que alguns têm problema de áudio, acontece também, já aconteceu até comigo, tá? Então, ok, vamos lá para... Pessoal, qualquer um pode responder isso. Suzana, primeiro, por que você acha que o sexo masculino, para esse caso, ele é uma palavra-chave? O que te levou a pensar isso? Você achou alguma pesquisa que você fez? Ou não? Você pesquisou essa faixa etária? Por que você colocou que o sexo masculino, ele é uma palavra-chave para esse caso? Tá com problema de áudio também, Suzana? Acho que tá, né? Que eu não tô te ouvindo. Acho que em todo caso as informações são necessárias. Seu áudio está com problema? Então eu vou te pedir para você desligar seu microfone, Suzana, que está dando eco aqui. Acho que você está com problema e aí, perfeito. Que aí agora eu não fico ouvindo o ruído, aí, perfeito. Tá. Pessoal, eu não sei se algum de vocês encontrou alguma coisa, mas a diabetes mellitus, na pesquisa de vocês, ela é mais frequente num sexo do que no outro? O que vocês acham da pesquisa que vocês fizeram? Tá? Eu estou tentando instigar vocês a gente debater aqui, porque senão não faz sentido o estudo de casos, né? Eu poderia dar a aula direto, né, e já falar, mas eu queria entender exatamente para, se vocês têm dúvida, ou se o que vocês estão pensando está no rumo mesmo da fisiopatologia ou não, eu preciso ouvir vocês, tá? Tá todo mundo aí?
Todo mundo está com problema de áudio? Não, eu estou ouvindo bem. Perfeito. Então, na pesquisa de vocês, vocês acharam que a diabetes é mais presente no sexo masculino do que no feminino ou não? Nas que eu pesquisei, professor, eu achei um meio termo, tanto para homem quanto para mulher. Ok, perfeito. Só liberar aqui para... A Mariana achou mais no sexo feminino, ok. São mais frequentes. Então, deixa eu marcar aqui, tá? A idade, né? Ok, a idade é sempre importante, né? A gente pensar e considerar o período de tempo, né? E aqui a gente tem os sintomas que o paciente vai apresentar, né? No caso, o formigamento nos pés, que com o tempo irradiou para as pernas, né? Ninguém falou aqui, mas eu vou ir marcando então. E há 3 anos ele começou a apresentar dor nos pés e nas pernas. Então, além da sensação de formigamento, evolui para a dor é em queimação, agulhada, picada e às vezes em choque. A dor piora quando anda, os sapatos, as meias, o leve toque do cobertor me incomoda, limitando sua atividade de vida diária. Resultado do exame físico mostrar diminuição da sensibilidade em ambos os pés, alodínia e diminuição do reflexo aquileu. O paciente usava anti-inflamatórios não esteroides e a carbamazepina, que é utilizada, vocês já verificaram, o tratamento da neuropatia, no tratamento da epilepsia, então para isso que serve a carbamazepina. Deixa eu ver aqui, pessoal, quero que vocês falem para mim, aqui pode ser no chat, todo mundo que está com problema de áudio, senão eu vou parar com o caso clínico e vou para a aula, porque está complicado fazer o debate aqui hoje, eu não sei se vocês estão meio desanimados, o que está acontecendo, mas é a primeira vez que eu sinto a turma, assim, não participativa. Geralmente vocês participam muito, a turma de vocês é uma turma muito gostosa de dar aula, vocês vão atrás do conhecimento, mas estou achando muito desanimado. Não sei, alguns não entregaram, não fizeram o estudo de caso, né? Mas eu queria saber aqui quem está com problema de áudio. Então, a sensação que eu tenho é que está todo mundo no mute, todo mundo não, né? Algumas pessoas no mute e não consigo ver também, então não sei nem se está na aula, se está só aqui para cumprir tabela ou só para mostrar presença. Alguns aqui que tem participado bastante, aqui o pessoal, a Suzana, o Ednei, a Mariana, a Valéria, o Laércio também, tá? Então eu preciso ou que vocês participem, ou então eu vou ter que mudar a estratégia, porque ficar gravando uma aula que ninguém está participando, ninguém não, né? A maioria não está participando, não faz muito sentido. E o ruim, que essa é uma metodologia ativa de aprendizado, era que vocês participassem para a gente fazer as discussões, né? O que vocês encontraram de interessante, quais foram as questões que mais chamaram a atenção de vocês. Alguém pode falar comigo sobre as questões, o que vocês separaram, qualquer um, quem quiser. Não? Quem? Oi, Carol. Vai falar. É porque, assim, no texto está falando que o paciente teve a questão da dormência nos pés, o formigamento, só que ao mesmo tempo ele estava tendo muita sensibilidade, sentindo muita dor. Tipo, eu não entendi. Porque, tipo, uma coisa não anula a outra? Não necessariamente. Sensibilidade é um tipo de sentido. Quando você pensa em sistema nervoso, sensibilidade é um tipo de estímulo e dor é outro tipo de estímulo, tá? Que todas vão passar pela medula, por tratos específicos. Então, sensibilidade
É uma informação que vai para o sistema nervoso e a dor também tem outro canal que vai, ok? Boa pergunta essa dela, tá? Então, sensibilidade, se a pessoa não tem sensibilidade de tato, de pressão, alguma coisa nesse sentido, não significa que ela não vai ter dor, tá? Que às vezes a gente confunde com quando eu tenho a secção total do nervo ou da medula, que aí não passa informação nervosa nenhuma, aí não faz sentido, né? Ter dor e tem a tal do membro fantasma, que é outra coisa que eu não vou discutir aqui. Então, dor e sensibilidade têm tratos diferentes no sistema nervoso, vias por onde eles vão passar. Mais alguém pensou em alguma questão mais ou menos nesse nível? Eu tenho uma dúvida, professora. Sim. Que fala sobre que com o tempo o exame mostrou a diminuição da sensibilidade, né? Mas foi possível é possível ele continuar sentindo tanta dor, queimação e tipo essas agulhadas e picadas que foi descrito aqui no caso? Sim. Depende da estrutura. Quem assistiu a aula de sistema nervoso, viu que a gente tem um monte de estrutura, um monte de via, um monte de trato por onde passam essas informações. E, às vezes, determinada degeneração, seja na bainha de mielina, seja no axônio, seja em alguma outra estrutura do sistema nervoso, vai reproduzir essas sensações. Então, para entender isso daqui, e vocês vão ter os pacientes, vocês podem pegar na odontologia um paciente com diabetes mellitus, né, que ele pode ter vários tipos de alteração, ou pode ter a polineuropatia, né? Mas aí eu vou guardar a sua dúvida, que eu já vou mostrar as imagens do que eu preparei para vocês aqui, para relembrar esse aspecto. Então, cada coisa disso aqui, a queimação, a agulhada, a picada, é um tipo de lugar lá no sistema nervoso, no neurônio, que vai estar tendo uma alteração e vai reproduzir esse tipo de sintoma. Ok? Mas uma ótima pergunta. Guarda ela aí, que se no final da aula você ainda tiver em dúvida, eu volto nela. Mais alguém? Sentiu dificuldade na hora de procurar aqui alguma coisa? Ou pensou e raciocinou em cima de alguma coisa que não fez sentido nenhum? Ou ficou... Que essas duas dúvidas foram muito boas. Professora, eu tive um pouco de dificuldade para montar as questões. Em relação aos anti-inflamatórios que ele tomava, né? Certo. E essa outra medicação... Carbamazepina? É uma dose alta e não fazia efeito, assim, o esperado dele? Não entendi sua pergunta. Pelo fato... eu acho que é uma dose alta, né, dessa medicação aí, dessa outra medicação. Mas será que pelo fato dele estar tomando uma medicação assim há muito tempo, perdeu o efeito? Eu acredito que seja mais pelo caso, pela fase inflamatória que ele está. Provavelmente vai estar na fase aguda, que se está utilizando o anti-inflamatório, geralmente ele está na fase aguda, uma fase que eu tenho, né, eu tenho dor, calor, rubor, inflamação, então às vezes eles indicam na fase aguda, ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Até aqui? Deixa... Sim. Eu fiquei com dúvida em relação ao nervo que é afetado. Eu queria saber se o nervo motor também é afetado. Você sabe me dizer? Com certeza é sim, tá? Principalmente o axônio dele, que é a fibra por onde passa o estímulo nervoso. Deixa eu só alterar aqui a apresentação para vocês. Deixa eu pegar a minha guia do Chrome. Aqui, perfeito. E aí eu já vou mostrar as imagens para vocês, para ficar mais claro. E aí, à medida que eu for falando, ótimo, gostei de ver, de instigar essas dúvidas em vocês, que é o que a gente precisa aqui. Então,
todo mundo colocou nos casos que eu recebi, né, o desfecho, né, como a neuropatia diabética periférica, uma vez que a carbamazepina deu uma pista muito grande, porque ela é um medicamento que é utilizado para o controle da epilepsia e também pode ser usado para neuropatia. E no caso descrito, ele não apresenta nenhum sintoma de epilepsia, né? Então, por descarte, você já mais ou menos sabia qual era o desfecho, né? Então, vamos prestar atenção aqui para a gente entender por que a pessoa que tem diabetes vai acontecer todos esses sintomas, todas essas alterações. É em todo mundo que acontece, ou não é em todo mundo? Qual que é a porcentagem? O que está acontecendo com o corpo, né? Então, esse material aqui está lá na nossa aula de sistema nervoso, da sexta-feira passada, eu coloquei aqui para a gente relembrar. Quando a gente pensa no sistema nervoso, a gente tem o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, o central vai envolver todo o encéfalo, vai envolver a ponte, o bulbo, o cerebelo, e o sistema nervoso periférico, ele vai começar quando vai saindo os nervos que vão em direção aos músculos, por isso que fala que é periferia. O central está lá em cima, no crânio, e o periférico, porque está chegando a inervação nos músculos do corpo inteiro, nos braços, no tórax, membro inferior. Então, essa é a divisão principal. E tem sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, que eu não vou detalhar aqui, para a gente não perder o foco do nosso caso clínico. Então, quando a gente pensa no sistema nervoso central, a gente tem dois tipos de célula muito importantes, que a gente tem o neurônio e a gente tem as células da glia. Então, aqui eu trouxe a imagenzinha para vocês. Então, o neurônio, ele é uma unidade estrutural, é ele que constitui o sistema nervoso, que faz o sistema nervoso funcionar. Ele é especializado na comunicação rápida. A comunicação do neurônio com o outro, a gente chama de sinapse. É como se fosse o point do cafezinho, é onde vai reunir dois neurônios para trocar informação um com o outro, essa partezinha a gente chama de sinapse. E às vezes acontece aqui, ó, aqui eu tenho, ó, o corpo do neurônio, eu tenho os dendritos, que parecem esses galhozinhos de árvore, e essa parte aqui, que é o corpo dele, que é a fibra, a gente chama de axônio. Essa neuropatia vai estar acontecendo aqui, ó, ele vai prejudicar o axônio. Essa partezinha azul clara, a gente chama de mielina. Bainha de mielina é uma gordurazinha que vai recobrir aqui o corpo do neurônio, que a gente chama de axônio, e ela ajuda a conduzir mais rápido. Toda fibra que tem mielina significa que o impulso é rápido, o impulso elétrico ele passa rápido, tá? E as fibras que tem mielina, a gente chama de fibras mielínicas, e as que não tem, a gente chama de amielínica. Células da glia, que são essas aqui, ó, astrócito, micróglia, oligodendrócito, elas ocupam espaço entre neurônios, têm função de sustentação, revestimento, isolamento e modulação da atividade neural. E também, essas células, elas podem transportar substâncias que vão nutrir os neurônios, né? Os oligodendrócitos, que são esses aqui, que estão aqui no meio, eles produzem a mielina lá no sistema nervoso central, tá? Então, aqui, só para a gente lembrar, que quando eu for falar da neuropatia diabética, é importante que vocês lembrem dessa estrutura aqui, para fazer sentido para vocês. E aqui, eu fiz um corte transverso na medula espinhal. Aqui, quem me perguntou sobre sensibilidade, quem me perguntou sobre dor, a gente tem um corte transverso. Essa aqui é a parte posterior da medula e essa aqui é a parte anterior. Se eu pegar ela e seccionar lá na vértebra, fazer um corte transversal, vou dividir em parte superior e parte inferior, eu vou ver isso daqui. Então, aqui no meio tem o que a gente chama de H medular. O H medular é substância cinzenta. O que é substância cinzenta? Não tem mielina, é amielínico, por isso que é cinza. A mielina, ela tem uma coloração esbranquiçada, então aqui a gente chama de substância branca, o que está fora desse Hzinho aqui do meio, tá? Então, nesse meio aqui, é cheio de axônio, que tem mielina. E aqui a gente tem os corpos do neurônio, que não tem, corpo de neurônio não tem mielina. E só para vocês entenderem aqui, imagina que isso aqui é o bíceps braquial de uma pessoa, e aí eu tenho aquela parte lá dos dendritos, que vão vir aqui.
A gente tem dois tipos de neurônio. A gente tem neurônio motor e tem neurônio sensitivo. Então, tem neurônio que ele vai trazer, quando eu quero fazer uma flexão do meu cotovelo, acionar o meu bíceps, lá do meu sistema nervoso central, vai sair do meu córtex motor, lá do encéfalo, vai passar lá em direção ao tálamo, ao tronco encefálico, vai descer lá na coluna e vai passar aqui no corno anterior da medula até chegar lá no músculo. Aí, quando uma informação sai do cérebro e vai para o músculo, a gente chama de descendente, via descendente. Quando uma informação ela vem da pele, por exemplo, e vai lá para a medula e sobe lá para o sistema nervoso, ela chama ascendente, que é de baixo para cima, ou a gente chama de aferente. E o que vem de cima para baixo, eferente. Está tudo explicadinho lá na aula. Então, só para vocês lembrarem o que acontece. Esse neurônio que está aqui, ó, que eu estou passando a setinha, é o neurônio motor. Então, veio lá do córtex motor, veio a informação, passou pela substância cinzenta, que tem um trato, é como se fosse um elevador, tá? Imagina que eu não fiz o corte na medula e que vai seguir retão. É como se fosse um elevador que vem trazendo essa descarga elétrica que vem pelo axônio e vai passar aqui no corno anterior. Aqui no corno anterior só vai passar neurônio motor, neurônio que vai contrair. E já é por isso que na pele, que vai ser a nossa próxima aula, que eu vou falar de derme e epiderme, a gente tem um monte de corpúsculos de Pacini, de Ruffini, que vão dar essas sensações. Ó, quem me perguntou de tato, de sensibilidade, de calor, de frio. Então, esse neurônio sensitivo, ele recebe esse estímulo aqui no músculo, ou na pele, e esse estímulo vai passar lá no corno posterior da medula, que é onde todos os neurônios sensitivos vão para o corno posterior da medula e vai subir na via específica para levar a informação da sensibilidade. E a dor passa por outro trato aqui, ó. Então, estão vendo que na única medula, no sistema nervoso, eu tenho um monte de informação aqui. E eu até coloquei para vocês um quadrinho na aula de sistema neurológico, sistema nervoso, desculpa, um quadrinho sobre os vários tratos e fascículos que levam informações diferentes lá para o sistema nervoso central, ou trazem essas informações. Então, aqui, só para vocês lembrarem, um corte da medula, eu tenho dois tipos de neurônio, eu tenho um neurônio sensitivo, tenho um neurônio motor, eu tenho inúmeros tratos e fascículos, que são um grupo de fibra, um grupo de axônio que se reuniu e ficou especialista em levar um tipo de informação, ou trazer um tipo de informação do cérebro para a periferia, tá? Então, isso que é o neurônio motor, o neurônio sensitivo e os tratos e as vias. Só para a gente lembrar que tem tudo isso daqui, ó. A neuropatia, excesso de glicose vai danificar o axônio, pessoal. Já vou falar direitinho disso aqui, mas eu preciso que vocês entendam essa estrutura aqui para entender. Então, se eu pegar um neurônio sensitivo e aqui o axônio dele estiver danificado, estiver num trato específico, vai causar um tipo de dano. Se tiver em outro lugar, outro tipo de dano. Depende de onde estiver acontecendo o dano. Então, o sistema nervoso, ele tem três funções básicas, que é a função sensitiva, integradora, é um neurônio que ele está ali no meio para passar o recado de um para o outro, e tem função motora. Olha aqui o reflexo aquileu, quem teve dúvida sobre o reflexo aquileu, e agora, só que eu trouxe o patelar, mas o esquema é o mesmo que vai acontecer, ó. Então, aqui o médico vai fazer lá, no caso, o aquileu é aqui, né, lá no tendão de Aquiles, ou no tendão calcâneo, ele vai bater com o martelo, no que ele bateu com o martelo, eu vou ter uma sensibilidade, vai acionar o neurônio sensitivo, que vai vir, vai lá para o corno posterior da medula, levar a informação de sensibilidade, e aí eu venho com o neurônio motor, que passa na região anterior da medula, e ele vem e produz aquele reflexo de contração, que eu contraio. Então, isso aqui é a estrutura básica de um reflexo, por isso que se na neuropatia a diabetes causar uma lesão aqui, ó, nessas vias, eu vou ter uma redução de qualquer reflexo, não só do aquileu, mas de outros. No caso, esse paciente específico tinha do aquileu, né?
O que é, então, a tal da neuropatia diabética, né? Então, é um grupo de síndromes clínicas e subclínicas de etiologia, manifestação clínica e laboratoriais variadas, que eu vou mostrar para vocês, que tem várias hipóteses do porquê que isso acontece. E a característica da neuropatia diabética é um dano difuso ou focal. O difuso pode ser em vários lugares ou em lugares específicos das fibras nervosas periféricas. Quem são as fibras nervosas periféricas? Os neurônios, tanto os sensitivos quanto os motores que estão passando ali na direção da medula e estão indo em direção à pele, estão saindo da pele, eu estou chegando no músculo. Aí eu trouxe aqui uma imagenzinha que eu tirei da internet para vocês terem uma noção. Então, eu tenho aqui um neurônio normal, eu tenho o corpo, o neurônio, o corpo celular dele, eu tenho a membrana basal, a bainha de mielina, que é uma gordurinha que vai encapar, é como se fosse fita isolante de um fio de eletricidade, tá? A bainha de mielina vai encapar, tem o axônio lá dentro, ó, que é a fibra mesmo, é por onde vai conduzir o impulso elétrico, né, do neurônio, e o axônio aqui dentro, né? Agora, olha aqui, quando começa a corroer a bainha de mielina, diminui o sinal, porque ele vai passar bem mais lento, o fio está desencapado, vai passar mais lento, por isso que às vezes reduz os reflexos, tá? Ela se torna mais lenta. E aqui, ó, quando é mais grave, ó, vai degenerando, vai corroendo todo a fibra nervosa, tá? Então, só para a gente ter uma noção. Aqui eu trouxe outro modelinho para vocês verem. Desse lado aqui, eu tenho uma fibra saudável, né? Uma fibra com mielina, toda saudável. Eu tenho vasos sanguíneos aqui, saudáveis, e tenho uma fibra com a mielina. Aqui, eu já vou ter um vaso com oclusão, um vaso sanguíneo bloqueado, então ele não está levando nutrição direito para esse neurônio, tá? Eu já tenho uma degradação aqui da bainha de mielina. Deixa eu só ver, a Cássia chegou, ok. Então, aqui eu já tenho uma degradação da bainha de mielina. Na neuropatia diabética, então a diabetes, ela pode afetar os nervos, né? E ela pode afetar os vasos sanguíneos também. Okay? Então, ela pode danificar nervos, pode causar neuropatia e pode danificar vasos sanguíneos também. A incidência, o que significa isso? Enquanto as pessoas que têm diabetes pode ter a neuropatia periférica. Como que isso vai desenvolver? Todo diabético tem neuropatia periférica, professora? Qual que é a porcentagem? Então, a diabetes, ela é mais ou menos, ela não tem um sexo específico, né? Ela é comum em homens e mulheres. Então, ela é uma dificuldade do pâncreas de produzir essa insulina, e ela tem a tipo 1, ela está ligada mais com questões genéticas e hereditariedade, às vezes criança já nasce ou desenvolve muito cedo a diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2, ela já é causada, claro que a questão genética e hereditariedade vai importar, mas ela é causada basicamente por um estilo de vida, tanto o sedentarismo, como a alimentação rica em açúcar, em excesso de açúcar, pode levar para diabetes tipo 2 também, tá? Então, assim, se eu pegar todo mundo que tem diabetes, qual que é a possibilidade de desenvolver neuropatia periférica, né? Então, esse estudo aqui desse autor, ele observou uma incidência de neuropatia de 17% quando a pessoa tem 5 anos do diagnóstico da diabetes. Então, tem 5 anos que a pessoa tem diabetes, ela tem 17% de chance de desenvolver a neuropatia. Após 10 anos do diagnóstico da diabetes, essa incidência, essa possibilidade aumenta para 42%. E quando é acima de 20 anos, aumenta significativamente e tem uma explicação histológica, tem uma explicação anatomopatológica do porquê que isso vai acontecer. Já já a gente chega lá. A fisiopatologia, então. Né? Então, o que é a fisiopatologia? O que está acontecendo quando eu tenho uma neuropatia?
Então, essa neuropatia diabética, ela vai levar a lesões nos elementos neural, células da glia, vasos sanguíneos e tecido conjuntivo dos nervos periféricos, né? Então, sem definição de qual deles é acometido primeiro. Às vezes, afetou o vaso sanguíneo que leva a irrigação para o sistema nervoso primeiro, ou às vezes afetou já a bainha de mielina de determinado axônio primeiro. Então, não se tem uma definição científica de qual que é afetado primeiro, né? Então, o marco estrutural, o que caracteriza a neuropatia diabética, pode ser considerado como sendo, o que vai acontecer basicamente, então, na neuropatia para quem tem diabetes? Atrofia, perda de fibra mielinizada e não mielinizada também, isso aqui é o pior, né? Então, não é só a bainha de mielina que vai reduzir a condução, mas também começa a perder fibra não mielinizada, que vai ser nos casos bem mais graves, né? Uma desmielinização. O que mais que a gente tem? A gente tem a tal da degeneração valeriana. O que é isso? É um processo resultante do corte ou esmagamento do axônio, da fibra nervosa, no qual a parte do axônio que é separada do corpo do neurônio, ela vai se degenerar distalmente em relação à lesão. Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês observarem, um nervo normal, um nervo danificado pela degeneração valeriana, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu só mostrar a imagenzinha, ó. Tá vendo aqui, ó, que eu já tenho um esmagamento dessa região, isso seria mais ou menos a degeneração valeriana. Tá? Os mecanismos que vão levar essas lesões não são totalmente compreendidos, tá? Por isso que o clínico, ele depende de uma série de pré-requisitos para ele conseguir traçar esse diagnóstico, tem alguns exames, eu vou deixar para vocês lá no Google Sala de Aula um artigo que ele vai, para quem tiver curiosidade, especificar melhor sobre os exames, sobre os procedimentos. Então, apesar de não ser, a ciência não ter compreendido 100% do que acontece ali, mas tem evidência da participação de duas vias principais, que eles dividiram via metabólica e via isquêmica, com mútua interrelação entre elas. Então, pode ser só via metabólica, ou pode ser só via isquêmica, ou pode ser as duas juntas ao mesmo tempo. Eu já explico cada uma delas. A via metabólica, ou a chamada hipótese poliol. O que é isso, professora? Então, esse é o mecanismo metabólico mais citado envolvendo a neuropatia diabética. O que acontece, então, nessa via metabólica? Então, a glicose, né, como a gente tem uma dificuldade do pâncreas de produzir insulina, a insulina vai ajudar a degradar essa glicose, transformar em energia para o corpo. Então, essa glicose em excesso, ela vai penetrar em níveis anormalmente altos dentro dos nervos periféricos e é convertida em sorbitol, que é um outro tipo de açúcar, pela enzima aldose redutase, presente normalmente lá na membrana plasmática do axônio, tá? Então, esse acúmulo desse tipo de açúcar, do sorbitol, dentro do neurônio, ele vai provocar uma diminuição do transporte ativo de vários metabólicos, entre eles o tal de mioinositol. O que é esse mioinositol? Vamos continuar aqui. Eu já falo do mioinositol. Isso aqui é o que a gente chama de potencial de ação. Presta atenção nessa imagenzinha dessas figurinhas, ó. Então, aqui eu tenho sódio e aqui eu tenho potássio, né? Aqui eu tenho uma célula em repouso. Potencial de ação em repouso. Então, olha só, de fora da célula tem um monte de sódio e dentro da célula tem um monte de potássio. Isso aqui é o normal para todo mundo, ok? Quando eu tenho potencial de ação, eu vou ter uma despolarização, a membrana permite que o sódio entre lá dentro, e quando eu vou fazer a repolarização, esse sódio vai saindo bonitinho, indo em direção ao potencial de repouso para ficar igual estava aqui no início, tá? Então, mais ou menos isso aqui eu achei bem didático para mostrar para vocês. Esse tal de mioinositol, que é alterado, porque eu transformei lá a glicose nesse tal de sorbitol. Então, esse sorbitol, ele diminui esse mioinositol. O que é esse mioinositol? Ele vai alterar esse mecanismo aqui, ó, de potencial de
de ação dentro da célula, né? Então, ele vai reduzir a atividade da enzima sódio-potássio ATPase, que fica mais ou menos aqui na membrana, quando vai fazer essa despolarização, e vai reduzir a atividade da bomba de sódio e potássio. E aí, quando reduz essa atividade, vai acumular sódio dentro da célula. Percebe aqui que o normal é o sódio tá do lado de fora e o potássio está do lado de dentro, então vai acumular isso. E em que isso vai repercutir? Então, isso vai alterar o potencial de repouso da membrana, eu vou ter um acúmulo de sódio dentro da célula, que não é o normal. Então, essas anormalidades vai diminuir a velocidade de condução do impulso nervoso, produz as primeiras irreversíveis alterações estrutural no nódo de Ranvier. O que é nódo de Ranvier? Aqui eu tenho o axônio inteirinho, aí eu tenho a bainha de mielina e tem esses espaçozinhos que a gente chama de nódo de Ranvier. Então, quando tem tudo isso, a glicose transforma em sorbitol, o sorbitol vai atrapalhar no inositol, que vai encher dentro da célula de sódio, o que não é o normal para ela. Isso aí começa a degenerar, tanto a mielina, quando diminui o impulso. Então, geralmente a pessoa começa a sentir fraqueza muscular também é comum, e outros sintomas que eu já vou falar deles também. Então, essa foi a via metabólica. Na via metabólica, a hipótese é essa, que essa glicose em excesso, que está solta ali pela dificuldade de eu ter insulina, ela vai entrar em alto nível dentro do nervo e converte em sorbitol, que vai até alterar o potencial de ação e vai acumular sódio dentro do meio interno da célula, que não é normal, que vai repercutir em diminuir a condução do impulso elétrico e pode alterar a mielina, né? E a via isquêmica, qual que é essa hipótese da via isquêmica? Então, eu tenho uma hipóxia, que eu tenho uma falta de oxigênio, tá? Uma falta de oxigênio generalizada no nervo tem sido proposto como mecanismo baseado na demonstração de redução do fluxo sanguíneo, aumento da resistência vascular e diminuição da tensão de oxigênio de nervos anestesiados de rato diabético crônico, que eles fizeram essa pesquisa, tá? Então, às vezes, pode acontecer isso primeiro, ou pode acontecer a via metabólica primeiro, ou as duas podem estar acontecendo ao mesmo tempo, tá atacando o vaso sanguíneo e tá atacando a questão da glicose em excesso, que vai alterar, que vai produzir o sorbitol, vai alterar o potencial de ação. Aí agora, preste atenção aqui, outro nominho um pouco complicado. Deixa eu ver se tem alguém da turma aí ainda presente, todos estão aí. Pessoal, estão acompanhando bem aqui comigo? Tá tranquilo? Se tiver dúvida, podem me parar. Por enquanto, tá tranquilo? Tá tranquilo. Perfeito. Tranquilo, professor. Perfeito. Vamos entender esse negócio aqui. Eu imagino que a maioria conhece alguém que tem diabetes, ou tem alguém na família, e então a diabetes ela é complicada e ela tira uma lição para a gente de como o açúcar, principalmente em excesso, ele é tóxico para o nosso corpo, ele é tóxico para o sistema nervoso central, e não é exagero os pais não quererem oferecer açúcar para criança até 2 anos, e não é exagero a gente querer fazer se livrar do açúcar, né, principalmente o açúcar refinado, que ainda tem uma série de complicações, que são inflamações que ele desencadeia no corpo. Então, depois, no finalzinho, eu falo sobre isso, sobre os tratamentos e sobre o que a gente pode estar tentando fazer para amenizar essa situação. Agora, a gente tem, para eu entender a via metabólica, por que a pessoa, professora, que quando ela tem 20 anos, que ela tem o diagnóstico de diabetes, ela aumenta quase em 80% ou mais a chance dela ter neuropatia periférica, se ela não fizer o controle direitinho. A gente sabe que a diabetes, ela é tratada com medicamento, às vezes com a insulina injetável, e sem um controle, através da atividade física, através de uma dieta com alimentos com baixo índice glicêmico, não é suficiente. E o paciente vai evoluir para neuropatia, um agravante terrível da neuropatia,
é a necrose e a amputação, né? E às vezes o paciente chega a perder tanto o reflexo aquileu, como ele vai necrosando, ele não vai sentindo, ele não pode nem dirigir mais, porque ele não sente o pedal. Então, isso vai afetar de uma forma terrível a vida de uma pessoa. Então, é bom que a gente entenda isso daqui e conscientize, né, nossas famílias, as pessoas ao redor da gente, e a gente mesmo começar a ter um outro olhar, a entender por que está acontecendo no corpo, né. Tem esse negocinho chamado fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1, somatomedina C ou IFG1. O IFG1 é uma siglazinha que vem do inglês, tá? Então, lembra desse nome aqui, deixa eu só beber uma água. O fator de crescimento. Então, esse fator de crescimento, semelhante à insulina tipo 1, somatomedina C ou IFG, que é tudo a mesma coisa, é uma proteína, isso aqui é uma imagem esquemática 3D dessa proteína, produzida no fígado, em resposta ao hormônio de crescimento. Ela desempenha um papel importante no crescimento e desenvolvimento da musculatura, diminui os níveis de glicose no sangue, reduz os níveis de gordura corporal, altera a oxidação lipídica e aumenta a síntese de proteína. Por que eu estou falando dela para vocês? Vamos entender aqui. Aqui eu trouxe esse esqueminha para vocês entenderem o receptor de insulina, o receptor de IGF-1, o receptor de IGF-2. Eles são parecidos com a insulina, enquanto o receptor de insulina é altamente comum no fígado e no tecido adiposo branco, esses receptores aqui, o IGF-1, ele é comum no músculo esquelético, onde estimula a diferenciação celular, né? Então, a diferenciação celular para o músculo e, às vezes, para o axônio também. Um alto nível de IGF-1 aumenta o risco de câncer, diabetes e acelera o envelhecimento. Então, aqui apresentei para vocês o dito cujo, o IGF-1, e por que eu estou falando dele para vocês. Tem uma outra teoria de como a diabetes ataca o sistema nervoso, que é a teoria do neurotrofismo, né, que é um outro mecanismo envolvido nessa fisiopatologia da neuropatia diabética, que é a perda do trofismo, que é a perda da diferenciação, né, do crescimento. Então, a insulina, a IGF, a abreviatura dessa sigla, Insulin-like Growth Factor, e outros Nerve Growth Factor, que é o fator de crescimento, são capazes de prover importante suporte neurotrófico, né, que é de trofismo, nos neurônios sensitivos, motores e autônomos. Aí, o que vai acontecer? Então, se eu não tenho insulina por causa da diabetes, se eu vou ter um declínio dessa atividade da diabetes, então reduz esse aporte neurotrófico, eu começo a ter aquele monte de lesão, o axônio vai ficando mais fininho, vai perdendo mielina, vai perdendo fibra também, porém tal redução é suprida pelo IGF aqui, ó. Então, na ausência desse aqui, esse coitado começa a trabalhar, no caso dos axônios, ok? No diabético, o declínio da atividade da insulina causa também a redução parcial dessa atividade aqui, ó. Por isso, a incidência em porcentagens, entendeu? No começo, a probabilidade de ter a neuropatia é menor, porque esse coitadinho aqui ainda tá firme e forte na lida, né? Tá trabalhando firme e forte. A IGF-2 mantém suporte neurotrófico, principalmente nos mais jovens, mas a IGF-2 sofre declínio de sua atividade com o passar do tempo. Então, quanto mais tempo passar, se eu não tiver o controle, né, dessa insulina no meu corpo, através do medicamento, do controle das consultas com o endocrinologista, da atividade física, de uma alimentação, eu vou sobrecarregar esse aqui e vou sobrecarregar esse daqui. Então, nenhum dos dois vai dar conta de suprir o que a insulina não deu conta, e os sintomas vão se tornando mais graves, levando às necroses, levando às amputações e outros problemas sérios, né? Tem outras hipóteses também, esse aqui eu achei bem interessante, né, que tem outra possibilidade de participação de mecanismos como um ataque autoimune do sistema nervoso periférico. De repente, o seu sistema imunológico começa a atacar essas fibras, os axônios, os mielinas, e
Quando é o caso, esses indivíduos melhoram os sintomas com a terapia imunossupressora, né, tomando medicamentos específicos para impedir que o sistema imunológico ataque essas fibras nervosas. Aí os sinais e sintomas que a gente viu lá no caso. A forma mais comum de neuropatia, que é superior a 50% dos casos, é a polineuropatia periférica simétrica distal. Deixa eu ver se eu tenho aqui a imagenzinha. Aqui, ó. Só para vocês terem uma noção da região que é mais atingida, tá? Então, quando eu falo de polineuropatia, essa primeira imagenzinha aqui, eu tenho mãos e tenho a região do joelho para baixo, o pé todinho. Plexoplatia, eu tenho próximo de um plexo, né, no caso aí plexo braquial, tem o braço todo. Mononeuropatia múltipla, né, então pode ser no braço e na outra perna contralateral. E é só a mononeuropatia, só numa região específica, só para vocês se situarem aqui do que eu estou falando. E a forma mais comum dessa doença que dá no sistema nervoso periférico do diabético é a polineuropatia periférica simétrica distal, que está lá nos braços e nas pernas. Essa forma de neuropatia pode ser sensitiva ou sensitivo-motora, tá? Então, ela vai sentir dor, mas ela vai alterar a sensibilidade e vai ter redução de força muscular, porque vai reduzir o sinal elétrico para o neurônio motor também. Normalmente tem início lento, com dormência, formigamento ou queimação, afetando os dedos e em seguida os pés e as pernas. Somente mais tarde as mãos serão envolvidas, formando o clássico padrão de luvas e botas, que é aquele desenho que eu mostrei lá da polineuropatia. A exacerbação noturna dos sintomas é comum. A dor no início é frequentemente do tipo queimação, acompanhada por hiperalgesia, que é aquela hialodinia, sensibilidade exagerada, que são características de acometimento das fibras tipo C. O que é fibra tipo C, professora? Então, aqui a gente tem um exemplo esquemático, né? Aqui eu peguei um gânglio da raiz dorsal, então tá saindo aqui no H medular, da medula espinhal, no corno posterior, aí eu vou saindo da vértebra saindo do espaço intervertebral, vai ter o gânglio da raiz dorsal, e nesse gânglio, olha aqui, eu tenho fibra alfa, A ou beta, que ela tem uma espessura mediana, fibra A beta, que ela é mais grossa, e a fibra C, que é bem fininha, mais sensível. Então, essa aqui é o tipo de fibra tipo C, e aqui tem todo aquele trajeto que eu falei para vocês. Então, por exemplo, eu venho aqui, tem uma sensibilidade alterada, os neurônios aqui, essa via tá com algum problema porque eu tenho lesão de axônio, porque eu tenho lesão de bainha de mielina, então essa comunicação, ela tá prejudicada, ela não tá na velocidade normal, e ela não está respondendo normalmente, por isso que tem o estímulo exagerado, às vezes, da dor que não se sentiria normalmente. Aqui o que eu já mostrei. Tem esses tipos de neuropatia, que foi as dos desenhos que eu mostrei para vocês, a polineuropatia periférica, ela é simétrica, ela é distal, porque ela é braço e perna, ela é autonômica, ela é dolorosa, aguda, desmielinizante, inflamatória e crônica. As mononeuropatias múltiplas, ela é proximal nos membros inferiores, neuropatia troncular, polirradiculopatia, que vai atingir a raiz nervosa de determinado segmento na coluna, mononeuropatia craniana, síndrome de aprisionamento. Isso aqui é muito importante da gente entender, pessoal. A redução do número de axônios produz a maioria dos sintomas dos pacientes e relaciona a perda de fibras sensitivas, a redução da sensibilidade e a desmielinização. A parestesia é a alteração de sensibilidade e desestesia também, tá? Então, basicamente, reforçando o que eu falei lá no comecinho para vocês, eu tenho perda de fibra, que fibra e axônio são sinônimos, tanto mielínicos quanto amielínicos. Então, a mesma coisa se eu tenho um fio,
de eletricidade passando em determinado lugar para acender uma lâmpada, né? Se eu perder, seccionar esse fio, se ele começar a ser danificado, ele não vai conseguir acender a lâmpada. É basicamente o que está acontecendo na neuropatia causada pela diabetes. A análise da dor neuropática. Então, olha aqui, eu separei para a gente ver 3 principais sintomas comuns: queimação e formigamento, fincadas ou choques, cãibra e dor muscular, que também é frequente. Por que acontece a queimação e formigamento superficial no paciente com neuropatia diabética? Porque eu tenho um aumento do disparo de fibra danificada ou anormalmente excitável. O que é essa excitação? Por exemplo, eu quero produzir uma contração na minha perna. O estímulo vem a excitação lá do sistema nervoso central e vai descer até no neurônio motor, vai causar aquele movimento. Quando eu tenho o neurônio sensitivo, né, eu posso ter um toque na minha pele, eu posso ter uma fincada ou alguma coisa, e leva essa informação sensitiva lá para a medula. Então, eu tenho essa célula danificada, é como se fosse um fio desencapado que fica soltando faísca, pessoal, é mais ou menos o que está acontecendo. Então, vai ter disparo de fibra danificada, por isso que ele sente essa sensibilidade fora do normal, particularmente brotamentos e fibras em regeneração. Tudo isso, maioria dos casos, né, provocado pelo excesso de glicose, que vai alterar toda a parte interna dessa célula. Fincadas ou choques. Por que o paciente sente fincadas ou choques? Então, é uma atividade espontânea e aumento da mecanosensibilidade próximo ao corpo do celular do gânglio da raiz dorsal. De novo, eu tenho um monte de fio ali desencapado que vai começar a dar sinais, ele vai começar a fazer sinapse, é como se eu tivesse alguém que acabou de beber, olha a analogia que eu vou fazer, acabou de beber álcool e vai passar uma informação para outra pessoa que está começando a beber. Então, ele falou um negócio, o outro depois não vai lembrar, que é dentro da sinapse, a comunicação, a via, que é o axônio, como se fosse um fio desencapado, ele está todo descoordenado, ele está soltando faísca. Então, às vezes, a pessoa nem sente o toque, um vento que vem já desencadeia essa fincada ou esse choque. Cãibra e dor muscular. Por que é comum o paciente que tem diabetes, que está evoluindo para neuropatia, nem todo diabético tem, tá, pessoal? Quem está evoluindo para neuropatia sente muita cãibra e dor muscular. Então, ali ele já tem uma lesão no nervo motor, né, que sai lá do corno anterior da medula. Há uma alça reflexa na qual uma entrada nociceptiva ativa o neurônio. O que é entrada nociceptiva? É como quando eu bato o martelo. Quando eu bato o martelo no joelho, é uma entrada nociceptiva. Eu estou causando um estímulo, né, que o sistema entende, se, opa, tem um perigo ali, né, deixa eu afastar, jogar ele para lá. Isso é uma entrada nociceptiva ativa. O neurônio motor dentro da medula espinhal, levando a espasmo do músculo. Então, se eu estou tendo o tempo inteiro, como se o meu corpo estivesse entendendo que tem alguma coisa me agredindo. Quando tem alguma coisa me agredindo, eu vou contrair o músculo para me defender, então vai ter espasmo muscular, e às vezes vai ativar os nociceptores musculares e leva um novo estímulo à medula espinhal, perpetuando o espasmo o tempo inteiro. Meu corpo está entendendo, opa, eu estou sendo agredido, deixa eu contrair esse músculo para me defender. Então, ele vai estar o tempo inteiro levando a esse espasmo muscular, tá? Professora. Sim, pode falar. Professora, essa questão dos espasmos são mais as câimbras? São coisas, pode estar relacionado com a cãibra também, e pode ser aquele estado de rigidez do músculo, né? Ele pode vir com a cãibra, e depois que termina a cãibra, ele fica com aquela sensação de que está com uma rigidez naquela região, tá? Mas está relacionado. Sim, pode dizer, Léo. Cria uma espécie de não sensibilidade, tipo, fica dormente. Em decorrência, porque isso, a sensibilidade ou essa queimação, formigamento, é porque eu estou tendo
eu danifiquei a via que vai levar a isso, né? Então, mais ou menos aquela analogia que eu fiz do fio desencapado, porque dentro da medula eu tenho uma saída para o neurônio motor sensitivo, que vai dar, ele vai levar toda a informação de sensibilidade do meu corpo para o meu cérebro, seja sensibilidade de frio, de calor, de pressão, de tato, de materiais diferentes, se eu passei a mão na grama, se eu passei a mão no algodão, se foi um espinho, todas essas vão passar pelo neurônio motor, pelo neurônio sensitivo. Esse é um tipo especializado de neurônio, só que a tal da glicose, do excesso de glicose, ela vai fazer estrago em tudo. Então, ela vai pegar essa fibra do axônio, que vai levar essa informação sensitiva, e vai começar a comer ela vai ficar os pedacinhos, come primeiro a bainha de mielina, que é a capinha de gordura que faz com que a informação saia bonitinha, saia normal, e começa a comer essa bainha, e depois começa a comer a fibra também. Aí fica um fio desencapado, que fica soltando faísca, né, e não funciona a comunicação entre o receptor que eu tenho na pele e a via para levar essa informação para o meu cérebro está danificada, né, então por isso que eu vou ter essa sensação, todos esses sintomas, né, queimação, o formigamento, a fincada, o choque, às vezes, quando eu tenho, por exemplo, vamos pegar aqui ciático, né, nervo ciático, que todo mundo, geralmente eu tenho essa sensação de choque, porque tá pinçando, né, tá pinçando um nervo e dá essa sensação de choque. Aqui na fincada e choque do neuropático, da pessoa que tem neuropatia, o que eu tenho? Eu tenho um aumento de sensibilidade perto da raiz dorsal. A raiz dorsal é a principal responsável por essa sensibilidade também, por essa sensação de choque, tá? Por isso que eu vou ter essa sensação. E aqui, deixa eu voltar aqui, tá? Para a gente entender sensações, sensibilidade, o que é dor, o que é um estímulo, a gente precisa focar, quem não assistiu, foca nisso aqui, assiste a videoaula de sistema nervoso, vocês vão precisar muito dessa informação dentro da odontologia, futuramente, para estudar outras patologias, né, os nervos cranianos, que vocês precisam entender como que funciona também. E queria perguntar agora se tem dúvidas sobre tudo que eu falei agora, que aí eu vou indo para a finalização desse caso. Dúvidas, pessoal, até aqui? Não? Tranquilo, Lidiane? Tá, então eu queria só falar um pouquinho da importância do tratamento, que o tratamento, ele é multidisciplinar, ok? O tratamento, ele é multidisciplinar, não dá para tratar com uma coisa só, ou só injetar insulina, não dá também para tratar só com uma medicação, agora eu esqueci o nome da medicação específica para quem tem a insulina e tem uma outra medicação também, ou a carbamazepina, que todo mundo viu, e sem fazer um acompanhamento conjunto. Então, eu vou precisar de um nutricionista, eu vou precisar de um educador físico, eu vou precisar de um fisioterapeuta para auxiliar nessa perda de massa muscular, para auxiliar nesse falta de reflexo, né, nesse estímulo. Então, eu preciso de um tratamento conjunto. Mas vocês perceberam, pessoal, quanto tempo demora para a pessoa chegar a perder todo o movimento dos braços e das pernas? Assim, com 20 anos, a pessoa tendo a patologia, é que ela vai aumentando a chance dela desse IGF não funcionar mais, nem o IGF-1, nem o IGF-2. Então, olha o tempo que ela tem para tomar alguma providência, né? Então, eu queria só concluir dizendo que esse tratamento, ele precisa de uma alimentação com baixo índice glicêmico. O que é esse baixo índice glicêmico? Então, tem alimentos que a gente consome que a glicose que tem... metformina, obrigada, Dinei, isso mesmo. Estava tentando lembrar o nome desse medicamento. Tem umas mulherzadas doidas que usa isso daí para perder peso, viu? Não é muito aconselhável, não, mas eu já vi muita mulherzada falando isso, que usa metformina para perder peso. Tem que tomar cuidado que tem os efeitos colaterais. Então,
Esses alimentos que têm um alto índice glicêmico, como que funciona ele? À medida que o corpo absorve, é uma glicose que ela é liberada rapidamente, né? Se eu não tenho insulina suficiente, não é legal. Então, hoje em dia, tem vários suplementos, tem várias dicas de nutricionistas para a pessoa associar determinado tipo de carboidrato com uma fibra, com uma proteína, para ajudar com que essa glicose, ela seja consumida bem devagarzinho pelo corpo, ajudando, né, essa glicemia. A atividade física, que é extremamente importante. Hoje em dia, todo mundo tem acesso ao YouTube, todo mundo tem acesso à internet, então, não é uma coisa difícil, né, a pessoa conseguir ter acesso a essas informações de qualidade, e a gente ainda vê, infelizmente, casos de amputação, principalmente amputação do pé, ou aqueles casos em que eu tenho feridas, que a ferida não cicatriza mais em decorrência da diabetes, né? Ela vai tendo toda essa alteração, que lembra que eu falei da via, que ela tem isquêmica, a via isquêmica, eu vou alterar esses vasos, né, sanguíneos, então chega ao ponto o paciente com diabético, ele tem, dependendo do nível que ele está, muita dificuldade para cicatrizar a ferida aberta. Então, essa dificuldade de cicatrizar a ferida aberta vai levando a mais problema, a pessoa não toma consciência, ela acha que só tomar metformina, só aplicar a glicose, ou, desculpa, a insulina, vai resolver, e não vai, se ela não fizer um conjunto com a alimentação, com a atividade física e tudo mais. Pessoal, agora eu preciso que vocês falem comigo, tá? Quem não tiver problema com o áudio, por favor, fale comigo. Se vocês estão achando muito complicado o sistema nervoso, ou se deu para esclarecer um pouco na aula de hoje, se a minha velocidade está boa. Eu não quero ver vocês desanimados. Eu gosto demais de dar aula para essa turma, e hoje eu senti vocês bem desanimados, vocês não estão participativos como vocês costumavam ser. Então, eu queria ouvir de vocês se a minha velocidade está boa, se vocês estão conseguindo entender, ou se foi mais por causa de problema de conexão mesmo. Alguém poderia falar comigo, por favor? Não? Professora, levando em conta que esse assunto é um assunto muito complexo, né, que esse sistema nervoso, ainda mais envolvendo esse caso que a senhora deu para a gente, que a gente ficou até um pouco com medo, eu trocando ideia com alguns alunos, desse estudo de caso, a gente meio que se prejudicar um pouco, né, porque a gente apanhou um pouquinho desse, estou falando por eu e minha dupla, né? Uhum, certo. Aí, mas eu creio que seja isso, a turma não está desanimada não, é porque é um assunto meio complexo mesmo assim, a gente debateu muito num determinado tempo, num grupo, e a gente, mesmo assim, a gente ainda sofreu muito com muitos alunos discutindo, né? Perfeito. E aí eu queria falar um pouco também sobre a metformina, porque eu trabalho no posto de saúde, e professora, é absurdo, assim, o tanto de mulheres que usam essa metformina, que nem a senhora falou, também para emagrecer. Às vezes eles pegam receita fora, assim, e vão lá buscar, né? Tenta transcrever para o público para poder retirar no posto. E às vezes eu ajudo o rapaz da farmácia lá, professora, é muita mulher que procura esse remédio. Tanto para fazer o uso de emagrecimento, quanto também para o caso da diabetes. E como a senhora tocou nesse assunto, aí eu lembrei aqui rapidão. Mas a turma tá animada, prof. É porque o caso que esse tema que é meio complexo mesmo. A gente ficou até assim meio apreensivo. Não, mas eu não quero que vocês fiquem apreensivos. Comigo, pessoal, olha só. A gente aprende muito quando a gente erra também. E a gente tem que mudar o mindset para um mindset de aprendizado, né? Que nem vocês debateram entre vocês. Se eu não. Por isso que eu fiquei o tempo inteiro questionando, vocês estão desanimados, vocês não estão participando, porque eu quero ouvir de vocês, o que vocês acharam de dificuldade, o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, exatamente porque esse aqui é o meu papel, de mediar. Se eu não souber de alguma informação, eu vou buscar também, vou tentar ir atrás. E eu queria deixar esse recado final, então, fiquem super à vontade comigo, fiquem tranquilos. Eu li todos os que me enviaram, tá? Não tem nada, assim, dos casos que
vocês me encaminharam, não tem nenhum que eu possa dizer assim, nossa, mas isso aqui não tem nada a ver com o caso. Vocês foram bem, seguindo os passos do estudo de caso, dá certo. A gente pesquisa as palavras-chave, a gente busca perguntas que vão intrigar a gente para a gente buscar. Esse é o objetivo mesmo do estudo de caso, que vocês vão atrás das informações, que vocês batam cabeça um com o outro. Mas eu queria muito pedir para vocês não deixarem acumular o conteúdo. O sistema nervoso, sistema muscular é muito importante para vocês na odontologia, mas muito importante. Vocês vão ver lá a parte dos nervos cranianos. É importante a gente, então, estudar esse assunto. Mas alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Quer falar alguma coisa?